O Moto G42 é um dos aparelhos mais vendidos da nova linha da Motorola e não é à toa. Ele chega na casa dos R$ 1.050, relativamente leve para o bolso, que promete ser mais do que um modelo basicão. Ele quer atrair quem quer jogar, quem só quer um sistema fluido e até quem gosta de fotografia, tudo isso nesse precinho bem bacana. Mas será que ele entrega o suficiente para ser o seu próximo celular? Ou é só o preço que está segurando aí o interesse em cima dele? Vem comigo que eu te conto tudo depois da vinheta. Para começar, o Moto G42 chegou um pouco mais tarde na família Motorola, 2 meses depois da primeira leva. E ele veio praticamente como uma versão especial do Moto G52. Olha só quanta semelhança! Os dois possuem o mesmo tipo de tela, o mesmo chipset, o mesmo conjunto de câmeras e até a mesma carga de bateria. E esse não é o fim da lista. Não é exagero nenhum, então, dizer que ele é a versão mais simplificada do G52. O que não é necessariamente algo ruim. Ele tira algumas características que são um exagero para certos tipos de uso e tira também uns 200 ou 100 reais do preço final. Para quem está precisando de um aparelho novo e não quer gastar muito, essa ajuda aí já é bastante grande. Mas vamos ver o que ele traz de verdade, porque o vídeo não é um comparativo. Eu vou só apontando onde ele fez cortes à medida que a gente vai avançando, inclusive começando aqui pela construção. O Moto G42 tem uma cara bem simples, sem muitas ousadias. Plástico fosco na traseira, com módulo de câmeras mais quadrado e a parte da frente com bordas grandes, que é o que a gente viu em 100 outros Motorolas. Dá pra ver que não é por aqui que ele quer atrair olhares. Ele também não é feio, é simples e antiquado. Mas convenhamos que se tem um lugar bom para cortar custos, é na construção. De mais importante, o som é estéreo, nada demais para um celular, só que o G42 não tem o IP68. E a Motorola nem indica em algum lugar um grau de certificação de proteção, nem mesmo aquele IP58. Talvez ela só não esteja interessada em colocar algo assim no site, que não seja o 68. Mas ainda assim é bom tomar cuidado extra na piscina, ele só diz ser resistente a respingos. Onde o G42 pode te ganhar é na tela, uma OLED, ou melhor, a Motorola chama ela de G-OLED, numa faixa de preço que a marca costumava trazer, o LCD IPS, e às vezes só com resolução HD. O Moto G42 preserva aqui o Full HD do G52 e o seu brilho é forte o suficiente. Podia ser um pouco mais forte e talvez seja um pouco chato você conseguir enxergar a tela num dia muito ensolarado. Só que nos dias assim, aqui de São Paulo, eu só tive um pouquinho de dificuldade. Mas aqui a gente tem outro corte na frequência desse display. O G42 atualiza a 60 Hz e não os 90 Hz igual o G52. Inclusive, esse é o ponto onde a diferença pode ser a mais alta, pois o G42 tem a fluidez padrão, enquanto muitos outros aparelhos dessa faixa de preço estão trazendo os 90 Hz. Posso me repetir já? Olha, eu gosto bastante da tela com alta frequência. Até digo às vezes que a fluidez extra se torna indispensável quando você se acostuma com ela. Só que é muito mais importante a tela ser OLED, com as boas cores que ela tem aqui e com contraste infinito, em vez de ter aqui 90 Hz, que às vezes você nem consegue usar para nada, além da interface do Android. Ainda mais aqui falando nessa faixa de preço próximo dos R$ 1.000. Ou seja, outro corte que eu aprovo demais para entregar aqui um aparelho mais em conta. E eu nem preciso dizer que também aprovo muito um like no vídeo, né? Deixa ele lá se você está gostando do vídeo, se inscreve também para receber mais conteúdos como esse, e se você pretende comprar o aparelho, os links estão lá na descrição. Mas você pode conferir também o nosso comparador escolha segura para ter certeza que está pagando o melhor valor na internet. Tudo aqui embaixo e bora voltar pro vídeo. A Motorola também, como um todo, tem uma estratégia de sistema para baratear o seu aparelho e que acabou dando uma cara bastante única para ela, pois ela não tem exatamente uma interface própria. É o Android padrão que está aqui no Brasil praticamente só nela, pelo menos nas marcas com mais vendas. Na verdade, essa interface aqui Motorola, que é na verdade o Android, já foi mais simplificada. Mas a forma que ela molda o seu aparelho é com aplicativos pré-instalados. O mais clássico deles é o de gestos. Você balança o celular para ligar a lanterna, para abrir a câmera, passa 3 dedos para tirar uma print da tela e muitos outros que você pode explorar quando comprar um Motorola. Todas essas configurações você encontra no app que chama Moto,
E lá tem mais algumas modificações, como uma tela própria para mudar a fonte, as cores e os sons do celular, que acabam funcionando mais como um atalho para essas opções no sistema, do que uma adição na verdade do Android. Mas ainda é legal. Recentemente, inclusive, eu tive dificuldade para encontrar onde eu mudava o toque no meu celular. E aqui é muito mais simples, é só abrir aqui o aplicativo Moto. Além disso, no final tem a opção de jogos, que eu achei bem legal. Primeiro que para aparelhos com mais opções de frequência na tela, você consegue por ali selecionar qual valor você quer para aquele jogo. Podia escolher, por exemplo, 30 Hz para o Genshin Impact, já que ele não roda tão bem assim, e 90 para algum jogo que roda a 90 quadros por segundo. Aqui ela só dá o gostinho, porque a tela do G42 é fixa em 60 Hz, mas é um atalho que pelo menos chama a atenção para essa funcionalidade. Abrindo jogos, você ganha uma tela de configurações do jogo também. É só puxar aqui na esquerda que você tem ali onde bloquear chamadas e notificações, iniciar a gravação da tela, já incluída no celular, e até a configuração de brilho e de som. São funcionalidades básicas que trazem vida aí para uma interface que teoricamente não existe, é só o Android mesmo. Só tem um problema aqui e isso me incomodou um pouco. Na hora da primeira configuração do celular, se você está desavisado, acaba tendo um monte de aplicativo aleatório instalado. E eu fiquei até um pouco ofendido que ele começou a baixar o TikTok e o Kawaii assim que eu coloquei que eu tinha entre 20 e 35 anos. Tá de brincadeira? Tudo bem que eu passei a tarde inteira depois explorando o caos que é o Kawaii. Mas de qualquer forma, o caso é que ele pode vir com bastante bloatware se você não tiver ligado aí nos esquemas das empresas. Mudando de assunto, eu falei bastante dos jogos, só que eu acabei não falando ainda do desempenho do Moto G42, que aqui é a surpresa. É literalmente igual o Moto G52. Ele utiliza o Snapdragon 680, que é um chip sem muitos recursos, não tem a rede 4G, por exemplo, mas o desempenho é bom, ainda mais para um aparelho que a gente pode considerar de entrada. A pontuação do Geekbench foi de 1.579 pontos, o que é bom. A partir de 1.500 ou 1.450, na verdade, o celular já é capaz de rodar praticamente tudo da Play Store. Ele vai rodar o Genshin, vai rodar o Wild Rift e, claro, o Free Fire. No Genshin eu não consegui mudar nenhuma configuração, ele vem no baixo e assim já engasga de vez em quando, mas é perfeitamente jogável. Vocês estão vendo aí a gameplay e é bem tranquilo. O Wild Rift só é um pouco demorado para abrir, mas também nada demais. É só algo que você repara na comparação com celulares um pouquinho mais caros e mais potentes. Temos aqui inclusive o exemplo do G52, que é mais caro e não é mais potente. Dito isso, é bom eu deixar claro que eu sofri com algumas travadas e outros aplicativos também ficaram demorados para abrir. Lembre-se que quando eu falo bom, é no contexto de um celular de entrada, que geralmente terá esses problemas. O G42 está incluído nisso. Em questão de bateria, 5.000 mAh é o padrão. E aqui, como a tela não é de alta frequência e o brilho não é tão forte, os valores das médias de consumo não ficaram tão altos assim nos nossos testes. O YouTube parece que começou a consumir um pouquinho mais a algumas atualizações, mas ainda ficou ali abaixo de 10%. O Wild Rift 11% e o Genshin 16%. Como eu falei, mesma carga de um monte de celular com consumo parecido com todos eles. O único aplicativo que consumiu um pouco menos foi a câmera, isso porque esse celular não consegue gravações em 4K ou a 60 quadros por segundo. O máximo é o Full HD a 30 quadros. Acabei me adiantando um pouco aqui falando de câmera, mas segura aí. Antes, eu só vou falar do último corte de custos, que foi no carregador. Ele vem com uma fonte pequena, de 20 watts, que precisou de 2 horas e 5 minutos para chegar em 100%. Demorado, e eu não sei se compensa também comprar um modelo de 30 watts, não. Pode sair uns R$100 a mais, que é quase que a diferença do G42 para o G52, que vem com 30 watts. Só que no que costuma interessar mais o pessoal, que é o consumo, ele vai bem. Só tem esse corte aí de custos no carregador que eu realmente não acho que valeu a pena. Falando então finalmente de fotografia, a gente também vê uma cópia do G52 na traseira, com as mesmas 3 lentes. A principal de 50 mega, a ultrawide de 8 e a macro de 2 megapixels. A câmera frontal tem um ponto estranho que é a mesma resolução, só que com aberturas diferentes, e nessa a frontal do G42 é que se sai melhor. As fotos condizem com o preço. Dá para fazer algumas capturas legais, mas é clara a falta de pós-processamento do Snap 680. Já a câmera frontal ganha alguns pontos pelo bom tratamento que ela fez, com o rosto relativamente corado, sem embelezamento que não dá para desligar. Na verdade, a Motorola já lançou aparelhos melhores nesse ponto, mas também já lançou piores, então, pro preço, a selfie é boa. A traseira de 50 megapixels se sai um pouco melhor e, dependendo do ângulo, dá até para enganar. Mas falta também texturas mais bonitas e um HDR com melhores resultados. De novo,
É bom, só não é nada demais. Inclusive, por conta dessa expectativa baixa que eu tava, até que eu gostei da ultrawide e da macro. Obviamente, elas são piores que a principal, mas eu tava esperando algo pior. E da gravação eu dei aquele spoiler, então só colocando no lugar certo, tanto a frontal quanto a traseira só gravam em Full HD a 30 quadros por segundo. O importante é que o G42 empata com o G52, e ambos estão dentro do esperado para um celular de R$1.000 e poucos. Isso pode ser na verdade um ponto negativo para o G52, porque ele bateu R$1.400 agora e já teve época que ele estava mais caro que isso. Tudo bem que a parte de fotografia acaba subindo aos poucos nos aparelhos mais baratos. Demora um pouco mais de tempo para a qualidade dos top de linha descer para cá. Mas por R$1.500 ele já tá de boa. Era de se esperar algo melhor das auxiliares dele, mas as principais, como vocês viram, estão bem ok. Acho que a gente pode fechar então respondendo porque ele anda indo bem em vendas. E o motivo é que o G42 entrega 90% do que o G52 entrega, por R$200 a menos. Pensando além aqui da comparação de gerações, o G42 é um aparelho bom para R$1.000, que acaba muitas vezes entregando só o esperado, mas em questão de desempenho pode ser melhor que uma boa parte da concorrência. Vale a pena para você? Olha, você gosta desse sistema mais simplificado da Motorola? Se sim, ele pode ser uma boa, mas esse é um aparelho para quem quer economizar. Considerando ainda que o desempenho dele e do G52 é o mesmo, é melhor você ficar aqui no mais básico, porque como eu comentei, já teve aquelas lentidões algumas vezes, que para um celular de entrada tá ok, mas para R$1.500 não tanto. Inclusive, é bem capaz que os 90 Hz que você ganharia no G52 não serviriam para muita coisa. Mas qual agora é a opinião de vocês? Gostaram dessa onda da Motorola de lançar aparelho igual, só que diferente? Me contem tudo lá nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e dos links na descrição. Até a próxima!